A gente está sempre falando de proteína e emagrecimento, não é mesmo? Mas será que todas as proteínas são boas para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento também? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as 3 melhores proteínas para o emagrecimento e as 3 piores proteínas para o emagrecimento e para a sua saúde também, é claro. Mas antes, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e aciona esse sininho para você receber as notificações sempre que eu postar alguma novidade aqui para vocês. Antes da gente falar sobre as 3 melhores e as 3 piores proteínas, a gente tem que falar sobre alguns fatores que são importantíssimos quando você vai escolher uma proteína. O primeiro fator é o seguinte: a quantidade de proteína que tem por peso naquele alimento. Um brócolis tem uma determinada quantidade de proteínas e uma carne tem outra determinada quantidade de proteínas. É muito importante, quando você vai avaliar uma qualidade proteica, que você escolha a que tenha maior quantidade de proteína por peso. Um outro fator muito importante também é a biodisponibilidade. O que é isso? Daquela quantidade de proteína que tem naquele alimento, o que consegue ser absorvido pelo nosso corpo? Será que tudo é absorvido? Será que nem tudo é absorvido? Um outro fator que é essencial é o seguinte: é você avaliar se a proteína é uma proteína completa. O que é uma proteína completa? Ela tem que ter todos os aminoácidos, que é o que forma uma proteína. Quanto mais aminoácido, melhor para a qualidade daquela proteína ali. Então agora a gente vai falar sobre as 3 melhores proteínas, levando em consideração, é claro, esses fatores que eu citei agora para vocês. Primeiro, gente, disparado na frente em relação à quantidade de aminoácidos, biodisponibilidade, quantidade de proteína por peso, é a carne animal. Ela é a melhor de todas quando a gente avalia esses fatores, tá? Uma outra que é muito importante também são os frangos, os peixes, por exemplo, principalmente os peixes de água doce, que são peixes mais gordurosos, como por exemplo o salmão, cavala, sardinha, arenque. São peixes com uma quantidade de gordura muito significativa, mas é uma gordura muito boa para o nosso corpo e também uma quantidade de proteína super significativa. É claro que quando a gente fala de qualidade de proteína, a gente não pode deixar de falar dos ovos. Por quê? Porque na clara do ovo tem uma proteína sensacional que se chama albumina. É uma proteína completa também. Então os ovos, eles são super bem-vindos. Eles têm uma qualidade proteica maravilhosa. Fora que a gente tem aí também uma variação de receitas com ovos assim gigantesca que favorece a sua saúde, favorece também o emagrecimento. Então a proteína animal, ela é a que tem mais associação com esses fatores que eu falei com vocês antes. Aminoácido completo, maior quantidade de proteína por peso, biodisponibilidade. Então se você quer investir em qualidade de proteína, invista na proteína animal. E quais são as piores proteínas, as proteínas que você realmente precisa evitar, que não deve entrar dentro da sua rotina de vida, ou pelo menos com a menor frequência possível? Primeira delas é o seguinte, gente: apesar de ser também uma proteína animal, mas é uma proteína animal de baixíssima qualidade, que são os embutidos. O que são os embutidos? Peito de peru, presunto, salame, mortandela. Esse tipo de proteína é uma proteína de baixa qualidade nutricional. Ela tem uma composição de gordura também ruim e a própria qualidade proteica, ela é muito ruim. Fora que ela tem também elementos como nitritos, nitratos e muitos têm até corantes, você sabia? Que é para dar aquela cor mais avermelhada ali na proteína. Uma outra proteína que também não é legal, que muitas pessoas colocam como uma proteína interessante por ser uma proteína vegetal, mas não é a soja. Por quê? Porque a soja que a gente consome hoje é uma soja geneticamente modificada. Então ela inibe a absorção de uma série de nutrientes, fora outros malefícios associados à soja também, que não vale a pena consumir. Simplesmente não vale a pena consumir. É melhor você optar, se você quiser, por algum outro tipo de grão, como por exemplo um grão de bico. Lembrando que as leguminosas, que são também proteínas vegetais, como o grão de bico, como o feijão,
O ideal é você deixá-los de molho por pelo menos, no mínimo, gente, 12 horas. E você vai trocando aquela água, você vai trocando aquela água. Por quê? Porque naquela água ali são eliminadas substâncias que são consideradas também antinutrientes, ou seja, elas inibem a absorção de vitaminas e de minerais e de outros nutrientes, de outros alimentos, ok? Então, o ideal é você deixar de molho, troca essa água e depois você cozinha lá o seu feijão do dia a dia, tudo bonitinho. Lembrando que o feijão, que o grão de bico são proteínas vegetais, mas não são proteínas completas, assim como são as proteínas animais, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, não tem problema, me pergunta aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder, vou te ajudar e a gente melhora aí a composição da proteína das suas refeições, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Beijo!